uma situação que novamente você volta para aquela prateleira de baixo da tabela. É um campeonato muito corrido, muito disputado. São Paulo 0, Mirassol 2. E o Sinho, boa tarde. Muita coisa para a gente falar, né? Acho que a gente tem muita coisa para destrinchar dentro de um mesmo jogo, mas queria que você começasse falando, né, assim, um pouco, né, do que você achou da partida em si, tentando pegar para um corte individual do jogo e sobre essa atuação mesmo, né, em casa, diante de, enfim, 30 mil pessoas que, pô, não foi barato o ingresso também, pagaram caro, pagaram ingresso, e saíram muito tristes e pé da vida com vaias para esse elenco. E o Sim, boa tarde. Boa tarde, Gabi, Renan, Chacon. Cara, o jogo meio que é difícil até de comentar, né? Porque a gente não conseguiu marcar pressão, a gente não conseguiu ficar com a bola, a gente não conseguiu acertar depois de 15 minutos de início, a gente meio que não conseguiu fazer nada. A gente jogou o jogo que o Mirassol propôs. E aí que entra mais a minha preocupação. Porque, assim, vamos lá, a escalação. A escalação de tudo que a gente estava vivendo, estava vendo durante os jogos, até não é tão ruim. Assim, poderia ter sido melhor? Poderia, mas não é tão ruim. A volta do Pablo Maia, o Oscar pelo lado, não gosto muito, sinceramente, acho que poderia ser diferente. O Luciano ali fazendo uma função importante no meio-campo, ele começa bem como segundo atacante, depois ele vem entre os dois volantes, só que ele não tem a característica defensiva, ele não dá pressão nenhuma ali, ele se posiciona no meio campo, mas os caras fazem um dois, entra um passe ali e já era. E aí, assim, que o nosso time não tem um padrão, a gente já vem acompanhando faz tempo. Que o nosso time tem dificuldade em criar, a gente vem acompanhando faz tempo. Agora, o que me preocupa é que, assim, começa o jogo, o Mirassol com 1 minuto já tinha perdido um gol. Eu não sei se ele deu impedimento, eu não entendi a call do juiz ali, mas o Mirassol já estava dentro da nossa área com 1 minuto de jogo. O Mirassol propõe um jeito de jogar, e aí, para ficar um pouco mais claro, assim, o São Paulo propõe o Oscar de volante contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, por 15 minutos, 20 ali, vai, para dar um fôlego a mais, surpreende o Palmeiras. E aí o Palmeiras, opa, tá estranho. O Abel ajusta e o São Paulo não cria mais. O Mirassol surpreende o São Paulo dentro do Morumbi, propondo posse de bola, saindo jogando todas as vezes. O São Paulo não se ajustou em nenhum momento. Não teve ajuste nenhum. Foi tipo, vai. E aí, não deu certo, professor? Só continua, só vai. E aí o São Paulo não se ajusta, o Mirassol, mano, o Mirassol dita o ritmo da partida, cria mais, acelera, desacelera, inverte o lado, a gente fica à mercê, ali, a gente ali tem uns lapsos de uma bola, só a diferença é que o Mirassol chega bem até a intermediária e depois não consegue concluir. Mérito ali dos meninos de trás. Quando a gente recupera, havia uma transição, mas depois a gente morria. Faltou um ajuste. E aí, poxa, o King Naldo, que tá na tela, pô, eu achei que ele ia passar um sufoco com o Lucas Ferreira, que eu falei, mano, o Lucas Ferreira é perigoso, mano, jogar uma pá de cal no King Naldo. Mano, o King Naldo engoliu o Lucas Ferreira. Engoliu. E aí o King Naldo tirava o espaço dele, e na hora de ajustar, fazer o Ferrarese parar de receber a bola aberta, fechar por dentro, para o Lucas Ferreira se deslocar mais para trás para pegar a bola mais no mano, não, ele continuou fincado, às vezes que ele não estava fincado, ele caía por dentro, facilitando a marcação. Cara, a gente não ajustou, nem sem a bola, muito menos com a bola. E aí, cara, esse é o meu medo, sabe? É o mesmo erro que ele assume que comete depois contra o São Bernardo. Pré-jogo São Bernardo, ele fala que errou muito. Pós-jogo contra o São Bernardo, ele fala que não erra mais. Esse time aí é o mesmo time que a gente viu no começo do ano. É os quatro lá na frente, bem abertos, volantes expostos. Os meninos da frente chamando o Alisson e Maia para vir lá de trás. Quando o passe entrava, todo mundo correndo para trás. Ou seja, é o mesmo São Paulo que terminou o ano passado e começou esse ano. Não muda nada. E essa é a minha maior preocupação. Renan, queria, antes de tudo, dar meu boa tarde para você, mas queria ouvir nessa linha, né, do que o Ilcinho falou. O que você acha que está acontecendo com esse São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro,
E o que explica um jogo tão fraco contra o Mirassol, Renan? Boa tarde, Gabriel, Ilcinho, Chacon, galera toda, muito boa tarde. Bom, gostaria de começar dizendo que de todos os jogos que eu fui no Morumbi esse ano, e não foram poucos, não foram todos, mas não foram poucos, foi o melhor time que eu vi jogando no Morumbi, foi esse no Mirassol. De longe, o melhor time que jogou no Morumbi contra o São Paulo. O time que mais jogou futebol. Num jogo de futebol, quando você tem um time muito organizado, um time muito compacto, um time que coletivamente tem as ações muito coordenadas, né, do ponto de vista coletivo, para atacar, para defender, para propor jogo, para fazer transições, para pressionar, para baixar a linha em algum momento. É um time muito organizado, esse time do Mirassol. E isso que a gente viu dentro do campo. Contra um time que espaçado, né? Um time que não tinha compactação nenhuma, completamente desorganizado, sem criatividade. E isso no futebol, quando acontece, esses dois casos no futebol, normalmente, futebol pode acontecer de tudo, né? Mas normalmente quem vai ganhar é esse time mais organizado, esse que eu dei os adjetivos positivos, esse que provavelmente vai ganhar. Não é uma regra, mas normalmente, se nada acontecer de anormal, normalmente é o que acontece, né? Esse time vencer. Quando você coloca o seu jogador mais criativo limitado a uma linha lateral, normalmente isso vai acontecer. Quando você pega o seu principal jogador, deixa ele jogando 90 minutos contra um Náutico, num campo pesado, num gramado alto, sem necessidade, e perde ele no intervalo do jogo, normalmente é isso que vai acontecer. Quando a diretoria coloca o ingresso no valor que está e bota 30 mil, e todas as vezes que tiver menos de 40 mil pessoas no Morumbi, eu vou falar sempre isso daqui. Responsabilidade da diretoria. Quando a diretoria também não colabora para fazer uma atmosfera, para criar uma atmosfera diferenciada, positiva para o time, normalmente é isso que acontece. Portanto, Gabriel, juntando esse combo todo, não poderia ser outro resultado. Não teria como ter outro resultado, né? O que você me perguntou, o que está faltando para o São Paulo? Está faltando para o São Paulo um monte de coisa. Mas, assim, a principal, que é você dentro da sua casa, principalmente, que é o que no Brasileiro, vários empates. Empatamos contra o Sport, para você ter uma ideia. O Sport não venceu nenhuma ainda, tem 3 empates. Um desses empates é contra nós em casa. Então, principalmente dentro de casa, é você ter a bola, e quando você tem a bola, você ter criatividade. Você saber propor o jogo. Você ter a criatividade de criar chances de gol. Isso o São Paulo não tem tido. Tem sido um time previsível, né? Um time... você sabe o que vai acontecer. E daí, quando você pega um jogador, e agora eu vou citar o Lucas Ferreira, que é um grande jogador, tenho certeza que vai ser... mas quando você pega um jogador, igual o Sim falou, não foi o Reinaldo que jantou ele. Ele não fez nada para assustar o Reinaldo. Vai para cima do Reinaldo. Ele não foi uma vez para cima do Reinaldo. Uma. Nenhuma vez ele foi para cima do Reinaldo. Porra, então, aí quando não é ele, é o Cédric. É o Cédric que eu já não espero muito disso mesmo. Eu espero mais limitação, mais ele pega a bola, o Cédric pega a bola, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai dar um cortezinho aqui para a esquerda, ele vai cruzar. Eu já sei o que ele vai fazer. O do Lucas Ferreira, não. A gente espera que ele vá para cima, que ele use a velocidade, a força dele para ir por fundo, para ir levar o cara para o meio, para deixar o cara maluco. E não. O Reinaldo, com 30 e poucos anos, o Ilcinho, com a idade que ele está, não tinha tanta característica de marcação, ele teria marcado o Lucas Ferreira tranquilamente jogando de lateral, que nem era a característica dele principal, a marcação, mesmo sendo lateral. Pô, então, é isso que está faltando para o São Paulo. Os caras pegarem a bola e terem coragem. E daí, quando você pede criatividade, o seu principal jogador está aberto lá do lado esquerdo, que aí ele não tem característica de ir para cima de ninguém, ele não vai um para um, não. Ele é um jogo apoiado. Ele é distribuir o jogo. Ele é dar andamento na partida para o São Paulo. Aí, sem ele centralizado, ele lá do lado, pô, cara, como que um cara vai fazer isso lá do lado do campo? Até ali um pouco para trás, até, porra, vou tentar entender. Agora, lá do lado, fica muito difícil, cara. Fica muito difícil. E nas limitações que o São Paulo tem, não tem jogadores...
os principais jogadores de velocidade, Ferreirinha, não tem Lucas, Moura. Aí fica muito limitado. Você pega seu principal jogador e joga lá pro lado, fica difícil, cara. Fica difícil. Então, assim, me preocupa também. Há algumas semanas atrás não estava muito preocupado com a questão do brasileiro, mas agora eu passo a me preocupar bastante, né? E o time tem que dar uma resposta rápida, cara. Tem que dar uma resposta rápida já amanhã para esse clima geral, né? Da torcida, de rede social, tudo mudar um pouco, porque o que eu vi sábado, cara, assim, assustador o que eu vi sábado, sinceramente, assustador. Time de amarelo, por um momento, eu olhei e falei, rapaz, será que não é o Vini Júnior, o Ancelotti, que já tá ali no banco? Ô, Renan, e um pouco, e em cima disso que você fala um pouco, se pegar o elenco nosso com o dos caras, nenhum, com todo respeito ao Mirassol, tá? E nenhum deles é melhor em nenhuma posição. Talvez só o lateral direito, se escolher entre o Ferrarese de zagueiro e o lateral direito do Mirassol, Lucas Ramon? Pelo menino ser lateral direito, tá bem, e eu vá com ele. O resto, nenhum era melhor que nós. Nenhum. Vai lá, Ilcinho, vai lá. Não. Era só para completar o que você falando. A gente falou dos jogadores, avaliando os jogadores, o nosso elenco, o elenco que jogou o primeiro tempo, até o elenco que termina o jogo, cara, o nosso elenco era muito melhor que o dos caras. Muito. Tecnicamente era muito melhor. Nosso meio-campo, então, era bem melhor que o dos caras. Só que a gente não conseguiu mostrar isso em campo, cara. Não tem nem o que falar. E também, quem não assistiu os jogos do Mirassol no campeonato, pode ter ficado surpreso. Eu não esperava um amasso, eu esperava um jogo difícil. Só que o Mirassol amassou o São Paulo. Só que daí quem viu, quem já assistiu, pelo menos 2 jogos do Mirassol no campeonato, sabia que ia ser um jogo difícil. Contra o Bahia, lá em Bahia, não ganhou por um mínimo detalhe, fez um jogo extremamente difícil e competitivo com o Inter, fora de casa, ganhou do Grêmio em casa, ganhou do Corinthians em casa, enfim, é um time muito bom coletivamente. Não estou querendo dizer aqui que é o que vai para a Libertadores, não é isso que eu estou querendo dizer, mas pelas limitações que você espera de um time que acabou de subir para a Série A, limitações financeiras e tal, é um baita de um time, mano. Os caras estão indo para qualquer lugar, em qualquer circunstância, e estão jogando olho no olho, mano. Isso, para mim, é de uma virtude de um treinador. Esse cara, eu vou começar a olhar completamente diferente para ele. Porque eu estava vendo os jogos da televisão. Quando eu vi do campo, eu não sei se o Ilcinho estava lá, o Chacon e o Gabriel, eu sei que estava. Não sei se o Ilcinho estava no Morumbi. Do campo, Ilcinho, cara, até a minha mulher que não entende porra nenhuma de futebol, ela falou, nossa, eles correm tudo certinho junto, né? Olha lá, tá indo um pro lado, vai todo mundo pro mesmo lado. Eles pressionam junto, eles voltam. É incrível a qualidade coletiva. E daí, Ilcinho, eu concordo com você. Nenhum seria titular no São Paulo. Mas quando você tem esse ajuste coletivo, isso aí faz muita diferença. O cara minimamente, que tem um mínimo de qualidade, que ali tem o pessoal do meio de campo ali deles, né? Na distribuição de bola, você via um mínimo de qualidade, de visão de jogo, a associação entre eles ali estava muito boa. Quando tem esse coletivo muito forte, cara, a tendência do negócio é dar certo. Sinceramente, eu esperava um Mirassol que fosse brigar para não cair o tempo todo. Cara, com esse time, velho, é um time muito... Porque a gente tem a mania de sempre de procurar os deméritos do nosso time, né? E temos muito. Só que a gente tem que também dar os méritos ao adversário, muitas vezes, e falar das qualidades deles também.